Olá, amigos queridos. Vamos aprender um pouco mais do nosso Evangelho? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, nosso modelo, nosso mestre, nosso guia. Te agradecemos por podermos estar aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, esse Evangelho que nos direciona, que nos ilumina e que nos fortalece. Que possamos a cada dia viver essas lições maravilhosas no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Continuando, o capítulo 24, não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Hoje nós vamos falar dos itens 11 e 12, né? Que o título diz assim: os sãos não têm necessidade de médico. Ou seja, não são todos que gozam de saúde que precisam de médico, né? Então, eu vou ler um pouquinho para a gente começar a conversa. Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, quando vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que também sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com as pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo escutado a pergunta, lhes respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Está em Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 10 a 12. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, aos cegos, humildes e de boa fé que pedem para ver, pois são eles que têm necessidade de consolação, e não os orgulhosos que acreditam possuir todo o conhecimento e por isso julgam não precisar de nada. Essa prática de Jesus de se dirigir preferencialmente aos pobres e deserdados aplica-se também ao Espiritismo, principalmente no que diz respeito à mediunidade. Admira-se às vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a utilizar tão mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser dada somente a pessoas merecedoras e que dela certamente fariam bom uso. Bom, é importante que todas as pessoas saibam, em primeiro lugar, o que são os publicanos e quem são os fariseus. Isso é importante, né? Porque é muito falado, muito dito, muito lido. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a explicação de tudo isso. Mas eu resolvi, em poucas palavras, explicar para aquele que não está muito familiarizado, né? Então vamos lá, os publicanos. Publicanos, eles lidavam com dinheiro público. Eles eram os cobradores de impostos da época. Eles cobravam impostos de todo tipo de riqueza, de todo tipo de origem, de tudo aquilo que as pessoas ganhavam, tinham que pagar esses impostos.
E muitos acumularam riquezas, porque eles cobravam a mais, porque eles cobravam a mais porque prestavam ajuda, né, em troca de favores. Então eles foram enriquecendo, não todos, mas uma boa parte. E junto a eles também tinham os portageiros, que não são citados, mas são cobradores de baixa categoria. Eles eram encarregados de cobrar pedágios nas entradas das cidades. É como se eles fossem os guardas alfandegários, né? E eles eram malquistos como os publicanos, né? No Evangelho, a palavra publicano, ela é associada à pessoa de má vida, que naquele tempo era uma pessoa indigna de se relacionar com pessoas do bem. E os judeus odiavam essas cobranças, ao ponto de se tornar uma questão religiosa. Muitas guerras começaram a partir daí, né? Dentre os publicanos e os portageiros, é óbvio que existiam pessoas dignas, pessoas boas, honestas, né, no seu trabalho. Só que, independente disso, eles recebiam o mesmo desprezo porque eles exerciam aquela função. Então, normal, era como se fosse farinha do mesmo saco. E muitos que eram honestos, que faziam tudo dentro da lei, direitinho, claro que sofriam, né? Claro que eles sofriam por estar ali, né? Por serem chamados de má vida. Só que as pessoas de má vida, elas eram consideradas, na verdade, doentes da alma. E por isso Jesus os acolheu, os amparou, reconhecendo neles as reais necessidades de consolo, né? Fariseus. A tradição era muito importante nos estudos dos judeus, muito importante. E eles faziam toda essa questão dentro das questões religiosas. E entre os doutores da lei, isso era motivo de intermináveis conversas e discussões. Eles levavam horas como eles levavam dias, né, fazendo isso. Surgiram, então, diferentes seitas, né? Porque cada grupo pretendia ser o dono da verdade. E a mais influente era a dos fariseus, né? Que eram fanáticos, eles eram fanáticos. A religião para eles era um meio de vencer na vida. Não se tratava de manifestação de fé. E este poder foi conservado até a destruição de Jerusalém e do templo dos fariseus, né? Os fariseus, eles desapareceram em consequência da dispersão do povo judeu. Sumiu depois da destruição, né? Os fariseus, eles não demonstravam saúde, eles não demonstravam equilíbrio, né? E eles padeciam da hipocrisia. E isso era muito difícil de ser curado, né? Eles tinham uma aparência, eles eram bem vestidos, mostravam a importância da intelectualidade, eles tinham o dom da palavra, né? Mas por dentro, eles não tinham nada de bom, eles não tinham valores, eles não cumpriam aquele que eles falavam, né? E Jesus prezava, sobretudo, a simplicidade, a honestidade e a qualidade da alma.
Então, durante a sua missão na Terra, Jesus, dentro de sua missão, desmascarava os hipócritas, né? Bom, rapidamente a gente falou um pouquinho sobre a história. Muito importante, né? Muito bem. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 137, desculpa, Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. No capítulo 137, o banquete dos publicanos. Não vou ler, vale a pena para quem quiser ler, é uma boa leitura, complementa isso que nós estamos falando, mas ele nessa história, Emmanuel fala do banquete dos publicanos e começa assim: e os fariseus, vendo isto, disseram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos pecadores? Né? O banquete dos publicanos, ele tem especial significado para o cristianismo, né? Ele demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência dos seus trabalhos, né? E são aquelas pessoas que querem receber o alimento espiritual. Todos os seus trabalhos na sua vinha. E que só não precisa ser só nas ocasiões de fé. Permanece presente entre os que amam, em qualquer tempo, em qualquer situação. Jesus está pronto a atender as almas que o buscam. E o banquete dos publicanos, que foi chamado banquete dos pecadores, né, ele foi oferecido antes da ceia com os discípulos. E a mesa divina segue sublime no serviço a que se propõe, ao sublime serviço de acolher a todos, né? Jesus conferiu a aquelas pessoas distanciadas da fé os mesmos bens nascidos do seu amor e com que partilhava a ceia com os discípulos. Olha que importante que foi. Assim, no capítulo que fala sobre Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano. E ali nós já vimos como os próprios discípulos sentiram dificuldade em entender por que Jesus se sentava à mesa com aquelas pessoas. E aquilo tudo tinha um porquê, né? Quando a gente fala de doente, a que doente se referia Jesus, né? Os humildes, os desprezados pelos homens, né? E no entanto, com os corações preparados, essas pessoas estão preparadas para receber a Jesus, que veio principalmente para eles, né? Então, dentro deste capítulo 24, nós já vimos, inclusive, que as pessoas que realmente necessitam de consolo, de ajuda, da cura, né? A cura da alma, são aquelas pessoas mais sofridas,
porque elas estão sedentas de compreender, de receber Jesus, de seguir. Elas estão abertas para isso. Por isso, não são as pessoas com saúde, as pessoas ricas, os intelectuais, os poderosos. Jesus falava aos humildes, porque eles é que querem receber, eles estão aptos a receber, a compreender e a levar para o mundo os ensinamentos de Jesus. Por isso ele começa pelos pequeninos, que era muito mais importante, né? E para Jesus, ele entendia que a verdade, ela se encontra no coração de alguém muito simples. Outro livro, Fonte Viva, ditada por Emmanuel, psicografado pelo Chico. Tem o capítulo 28, que fala, o título é Alguma Coisa. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Está em Lucas, capítulo 5, versículo 31. Vale muito a pena ler essa lição também, né? Mas, o que nós entendemos desta lição? Jesus recusa toda a ostentação, né? Da pureza, que muitas vezes não passa de aparência, orgulho e falsidade. Muitos que aparentam virtudes são, na verdade, falsos e hipócritas, como os fariseus, né? E as pessoas que necessitam de consolação, elas encontram-se sofridas, né? E com o coração mais maleável, né? São as que melhor se apegam ao amor de Jesus. Quando nada nos falta, pouco lembramos de Jesus, né? E a vontade de melhorar é a luz que se acende na alma cansada do erro. E aí termina assim: o exemplo de Jesus impõe-nos também a obrigação de auxiliarmos aqueles que transitam no mundo entre as dificuldades maiores que a nossa. É maravilhosa essa lição, né? E quando no final ele se refere aos médiuns, né? Ele, dentro do Evangelho, é dito assim: Deus deu aos homens as faculdades e os deixa livres para usá-las como quiserem, mas sempre pune aqueles que delas abusam. A mediunidade é dada a todos, a fim de que os espíritos possam levar o esclarecimento a todas as camadas da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico. Aos sábios para fornecê-los no bem e aos viciosos para corrigi-los. Por acaso, não são os viciosos os doentes? Será que não são eles os que precisam de médico? Aquele que possui mediunidade e não a utiliza de maneira adequada pode ser punido com a perda ou com a desmoralização da sua faculdade. O bom médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É somente dessa forma que a excelência das qualidades morais tem a influência sobre a mediunidade. Todos nós somos médiuns, todos. E todos nós temos o livre-arbítrio. O que Jesus espera? Como diz nessa lição que eu acabei de ler do Fonte Viva, o exemplo de Jesus nos impõe a obrigação de cuidarmos daquele mais necessitado do que nós. E o bom espírita tem que compreender isso. O bom espírita tem que colocar em prática o Evangelho de Jesus.
E essa é a reflexão de hoje, amigos queridos. Daqui a pouquinho eu encontro o nosso grupo da Evangelioterapia para continuar nessa conversa. Graças te damos, amado Mestre Jesus, por essas lições divinas, por nos acolher com tanto amor, por mostrar o melhor caminho para todos nós. Gratidão por estarmos dispersos e despertados nessa grande seara que é a doutrina espírita. Te agradecemos por todas essas lições, pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pelo nosso grupo de estudo maravilhoso, pelo nosso leal, nossa casa acolhedora, por todos os bons espíritos que nos acompanham, principalmente o mentor do nosso grupo de Evangelioterapia, que nos inspira, que nos direciona. Gratidão, Senhor, pela vida, por tudo isso. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado, amigos queridos. Muito obrigada.